Na sequência, a gente vai falar sobre estilos literários. Já conversamos, já estamos bem adiantados nisso, né? Já falamos de alguns estilos da Bíblia, alguns estilos que precisam estarmos atentos, se é que a gente quer conhecer mesmo a Bíblia, tá bom? Tem gente que usa a Bíblia para justificar seus pensamentos, suas vontades, suas crendices. Usa a Bíblia para isso. Aí é outra coisa. A Bíblia, presta atenção nisso, a Bíblia, ela pode fundamentar, dependendo da maneira como você manipula ela pode fundamentar tudo, qualquer coisa. Depende da manipulação que você faz. Entendeu? Então, mas se você quer conhecer mesmo a Bíblia, você precisa conhecer os estilos. Então já falamos, né? Lá, logo no começo, o estilo interpretativo que Moisés usou para pegar textos de outras religiões e fazer uma interpretação jeová-cêntrica, né? Então já vimos isso. Já vimos também quando Moisés, o segundo foi o quê? Foi o segundo que nós vimos foi o estilo jurídico. Né? O estilo jurídico são as leis, a maneira como Moisés trabalhou as leis, como Moisés, né, orientou aquelas leis. Teve outro também, né? Mas aí hoje a gente vai conversar, eu vou ver se eu coloco aqui a lista, né? Porque aí na hora que a gente for conversar, a gente relembra rapidinho o que a gente já viu. Então tá aqui o estilo histórico. O estilo histórico usado na Bíblia e precisamos compreender esse estilo histórico. Ele não é uma história como eu conto, como você conta, não. O hebreu tem uma maneira própria de contar a história, tá bom? Então vamos ver aqui alguns aspectos disso. Todos os relatos de todas as civilizações, desde os sumérios, passando por Babilônia, Assíria, persas e outras civilizações, se caracterizavam por mencionar vitórias, contando mentiras ou interpretando realidades de forma a favorecer glórias aos seus respectivos reis. Então era normal isso. Então o rei, né, ele ia para uma batalha e perdia a batalha, né? Ele era derrotado. Bom, vamos dizer, até era morto lá. Era morto. Era natural na história daquela época, né? Não era nem. Todo mundo sabia. Né? Não era uma coisa para esconder, não. Todo mundo sabia. Né? A história então vinha e contava sobre aquele rei, dizendo assim: veja só, duas maneiras. Ou dizia, olhe, ele morreu porque foi necessário morrer para que houvesse uma vitória para o seu povo. O povo voltou derrotado, mas para houver uma vitória, porque foi muito melhor ter acabado daquele jeito do que ter acontecido isso, isso, isso e isso. Né? Essa é uma maneira. A outra maneira era dizer assim, olha, ele morreu, foi, né, aconteceu tudo aquilo, e a gente vai ver, se não agora, a gente vai ver no futuro o resultado positivo, porque quando ele morreu, o outro lado também perdeu, o outro lado... Então era natural isso. Rei nenhum era contado como sendo alguém derrotado, pelo contrário, eles tinham, né, um jeito de organizar para que o rei fosse... Veja só por quê. Porque os reis, eles eram deuses. Entendeu? Eram entendidos como deuses em várias nações, em várias religiões, em várias civilizações. Não é que eles fossem Deus Todo-Poderoso, não. É que eles eram deuses no sentido de que eram homens muito próximos de Deus. Deus usava aqueles homens para poder se manifestar no meio do povo, coisas assim. Tá bom? Ok. Segundo ponto. Embora os históricos de Israel conte algumas derrotas no intuito de desmerecer alguns reis, então, para alguns reis que precisavam ser desmerecidos, aí a história contava, né, derrotas dele, falhas,
coisas que ocorreram na vida dele. Então, para desmerecer alguns reis ou algumas situações espirituais do povo, olha, o rei sofreu, o povo foi derrotado por causa dessa situação pecaminosa contra Deus. Então, era justificando, não é, por que houve aquela derrota. O estilo histórico hebreu seguiu as mesmas características dos demais povos. Então, essa mesma característica daquela época, o povo de Israel também seguiu. E a gente não pode dizer que não, foi uma coisa maldosa, mentirosa. Não, é porque era o estilo. O estilo era assim. Entendeu? Era uma maneira de contar. Como Gade era como é que chama? Ele também era profeta, mas ele também foi tem um nomezinho, um visionário, não, ele é um vidente, tá? No povo de Israel. Como Gade, houveram outros cronistas que presenciaram e registraram eventos na história do povo. Estavam lá e viram muita coisa acontecer. Mas, a partir destes relatos, os registros bíblicos foram escritos muitos anos depois do acontecido, favorecendo a interpretação dos fatos por parte dos escritores. Deixa eu primeiro então explicar isso. Gade, digamos, e outros assistiram e escreveram. Olha, aconteceu isso e isso, ppp, né? Eles estavam registrando. Mas o que temos hoje na Bíblia não é o que Gade escreveu, mas é o que alguém, digamos que 100 anos, 200 anos, leu de Gade sobre isso. Então, o que a pessoa fazia? Lia o que Gade escreveu, o cronista, ele contava as crônicas, as coisas que aconteceram. Lá na frente olhava aquilo e dizia, olha, aconteceu isso e isso, porque agora, depois de muitos anos, essa pessoa soube o que aconteceu depois daquilo. Então, ela fala sobre aquilo, interpretando. Então, foi de Deus. Por que foi de Deus? Porque aqui no futuro aconteceu isso, isso e isso por causa daquilo. Então, foi de Deus. Mas se fosse uma coisa negativa, não foi de Deus. Entendeu? Então, era usado esse estilo, não é, entre os hebreus. Os estilos pessoais dos escritores demonstram que Juízes e Ruth foram escritos por Samuel. Samuel e Reis foram escritos por Jeremias. E o que mais? Crônicas, os 2 livros de Crônicas, foi escrito por Esdras, ou seja, escreveram sempre muito depois que o fato aconteceu. Tá? E isso facilitou para que eles interpretassem aqueles fatos pelo que eles sabiam que tinha acontecido depois daqueles fatos. 4. As principais características desse estilo histórico, não é, para os hebreus é 1. Guerras são queridas e autorizadas por Jeová contra inimigos. Deus amava as guerras deles, né? O Deus deles, né? Jeová. O que é Deus dele? É o mesmo Deus nosso. Mas o Deus que eles entendiam, vamos dizer assim, tá? O Deus que eles compreendiam, aquele Deus de Moisés, vai lá, destrói tudo, mata todo mundo, mata os velhos, mata as crianças, mata até os animais, não deixa ninguém vivo. Esse Deus deles, né, que chamavam de Jeová, que é o mesmo nosso Deus, mas o nosso Deus não é aquilo. Eles é que entenderam o Deus daquele jeito, certo? Então, o Deus que eles entenderam gostava muito de guerras e de matança, né, dos inimigos. Deus, inimigos, não cabem na mesma frase. Entendeu? Segundo, os reis não eram deuses, como nas outras nações, mas íntimos, ungidos, quase semideuses para os hebreus. Entendeu? Por causa da prática, né, do costume da época, todas as nações atuavam assim. Terceiro, pelo rei e suas decisões, o povo era tomado como obediente ou não. Então, em muitos casos, muitas vezes, o povo estava lá. Digamos, o povo de Israel, já que não era Judá, o povo de Israel foi muito mal visto, né,
pelos escritores bíblicos. Então, veja, por causa dos reis que eram desobedientes, por causa dos reis que, né, faziam as coisas segundo a vontade deles, ou até contrários a Judá, então, por causa do rei, o que eles faziam? O povo todo era tratado como sendo inimigo, como adversário, entendeu? De Deus, inclusive, e deveriam ser castigados. 4. O 4 diz assim, a quarta característica, né? A escolha de Saul e Davi mostrou que não era Deus que escolhia, e sim o profeta em nome de Deus. Veja só, Deus usou Samuel e Deus escolheu Saul. Mas depois Saul deu tudo errado. Ué, que Deus é esse que escolheu um homem errado? Não era Deus. Quem escolheu era Samuel, entendendo que era Deus que estava escolhendo. Mas não era Deus. Deus não erra. Deus não falha. O próprio Davi foi falho. O próprio Davi foi desobediente muitas vezes a Deus. Entendeu? Então, as escolhas, elas diziam ser de Deus, mas não eram de Deus. Porque Deus não ia dar, Deus que é onisciente, não ia cometer tantos erros na escolha de reis para o povo de Israel. Certo? Que mais? O conteúdo registrado tem mais de interpretação do que de fato histórico. É outra característica. Né? Os conteúdos históricos que nós temos na Bíblia, tá? Tem muito mais de interpretação de quem escreve. Lembra que os que escreveram estavam lá no futuro e escreviam sobre coisas que aconteceram antes? Pois bem, tem muito mais de interpretação do que de fato histórico. Tá? Então isso é importante. Aqui diz assim também, portanto, o estilo histórico é mais literal que outros estilos. Tá? Para a gente pegar se é literal, se não é, né? É mais literal do que outros estilos, mas não suficiente para ser fundamento teológico e doutrinário para o judaísmo e mais ainda nisto para o cristianismo. Então, o próprio judaísmo não usava as histórias, os relatos, como fundamento doutrinário. Não usava. E também o cristianismo não deve usar, porque não tem condição, não tem subsídio para que seja fundamento a alguma, entendeu? Alguma doutrina. Aí o sexto ponto diz assim: assim, fatos como os ocorridos com Moisés, aqueles fatos todos com Moisés, Josué, a arca, Davi, Elias, Eliseu, Golias, Jonas, Ezequias e outros devem ser entendidos como reais, porém contados com muitos aspectos irreais. Há muita coisa de irreal naquilo que está sendo contado e que realmente aconteceu, mas usa-se muita coisa irreal. Por quê? Porque faz parte da interpretação de quem escreveu. Tá? Então não pode ser entendido como literal. Isso aqui está dizendo, deixa eu citar aqui o caso de Elias, está dizendo que Elias fez o local do sacrifício e botou água para todo lado e pediu e o fogo desceu e queimou e até a água serviu como se fosse combustível para queimar tudo aquilo. O fato aconteceu, mas tem muitos aspectos aí que você tem que entender que faz parte do estilo histórico do povo de Israel, do povo daquela época, inclusive, mas principalmente do povo hebreu, não é? De que há muitos aspectos aí que são irreais. Irreais. Tá bom? Fato ocorrido com aspectos irreais. É assim que a gente deve ler e entender tudo. Tá bom? Muito bem.